Fala concurseiro, fala concurseira, tudo bem? Eu sou o professor Brunão, estou aqui de novo no Monster Concursos e hoje, pessoal, eu vou trazer dicas, tá? Dicas para o concurso da Polícia de Goiás, tá? Então, você que está pensando em fazer o concurso da Polícia de Goiás, tentando realizar seu sonho, conseguir aquele concurso top, aquele concurso bacana, vem comigo. Hoje tem dica top. Hoje eu vou te mostrar o caminho para você conseguir ser aprovado, tá bom? Antes de começar, pessoal, peço para vocês seguir as nossas redes sociais, tá? Do Monster, o nosso Instagram, o nosso Facebook, né? O nosso canal no YouTube. Sempre tem novidade, sempre tem aula ao vivo, grátis, sempre tem dicas que são fabulosas para vocês conseguirem seus resultados. E também tem a novidade, né? Que é o nosso Monsterflix, tá? Uma série de aulas, de vídeos, de concursos para você aprimorar. Você que está estudando, você que está correndo atrás, entra, conheça. Tenho certeza que você vai gostar, beleza? Bom, então pessoal, hoje nós vamos falar sobre essa grandiosíssima instituição. Essa instituição, assim, que enaltece o estado de Goiás, que é a polícia, né? A Polícia Militar de Goiás. Esse estado também maravilhoso. Ô Goiás! Ô Goiânia! Não deu pra cantar essa... Ô terra boa, viu? Eu já passei por Goiás. Ô lugar bom. E assim, né? Ô meninas bonitas, sou. Tá doido? É o segundo lugar que tem mulher mais bonita, né? O primeiro é lá em casa, né? Minha esposa, lógico. Opa, hey, né? Pessoal, então nós vamos falar hoje sobre a polícia, o concurso da Polícia de Goiás, né? Como vocês sabem, eu sou professor de História. Então, eu vou dar dica hoje sobre como você mandar bem nas questões que envolvem história, né? História de Goiás. Então, para a gente poder começar, vamos dar uma analisada no edital da polícia de 2017. Né? A gente se baseia muito nesses editais para a gente ter uma visão de como foi, para entender como será. Né? Porque não foge muito desse padrão. Né? Pode mudar uma ou outra coisinha no edital, mas o padrão é o mesmo, não muda. Tá? Então, vamos dar uma analisada. Então, no nosso tópico que interessa, o que está lá no edital? Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado de Goiás. Então, olha como isso é extremamente amplo. Olha como isso é toda a realidade de Goiás, desde lá dos primórdios até hoje em dia. Então, o edital, ele deixa claro para a gente que você tem que conhecer bem todos os aspectos da cultura de Goiás, todos, né? Desde lá de quando Goiás vai começar a ser ocupada, conhecida, né, pelos bandeirantes, ou antes ainda pelos índios que ali viviam, né, até os dias atuais, né? A política atual, as famílias que têm grande influência em Goiás, né? A cultura goiânia. Então a gente tem que conhecer sobre todos esses aspectos. E aí o edital ele vai especificar mais algumas partes que é importante a gente entender, né? E dividir, tá? Isso é importante. Já dizia famosos generais romanos, dividir para conquistar. Lógico, né? Então aqui tem alguns tópicos. Bom, primeiro tópico
é formação econômica de Goiás. Quando a gente fala disso, a gente está falando de história. Então, isso é um tópico que a gente tem que valorizar, né? Então, a formação econômica de Goiás. E aí fala mineração e pecuária. Beleza? Então, a gente vai dar uma analisada, né, sobre essas questões. Depois, a construção de Goiânia. Porque, para quem não sabe, Goiânia é uma capital planejada. Então, aqui eu posso colocar como 2, né, a construção de Goiânia e a nova dinâmica econômica de Goiás. Ou seja, vamos falar um pouquinho de como surgiu Goiânia e, atualmente, alguns aspectos que envolvem Goiás. Além disso, aí fala da questão econômica hoje em dia. Modernização da agricultura. 2 pontos. Impactos na economia goiânia. 3. Né? Então já era o terceiro tópico. Depois, partidos políticos e democracia. O fim do regime militar e a ordem política em Goiás. Ou seja, vamos falar um pouquinho sobre o momento da ditadura militar. 5. Nação e região. A cultura goiana. Qual que são os elementos da cultura goiana? 5. E por último, Goiás. Diferenças regionais e também a questão da urbanização sociais e mudanças sociais em Goiás. Isso aqui a gente pode colocar como 6. Ou seja, nós temos 6 tópicos dentro do edital da Polícia de Goiás de 2017, na qual a gente tem que ter atenção. Por quê? Porque pode cair qualquer tópico desse. Brunão, cai. Eu vou te falar. Pelos últimos concursos da Polícia de Goiás, eu te digo que pode cair, tá? Mas, obviamente, que existem alguns conteúdos que têm caído com muito mais frequência. E é isso que a gente vai trabalhar aqui hoje. É sobre isso a nossa dica hoje, né? Quais são os assuntos mais relevantes? Nós não vamos falar desses 6 tópicos, né? Aqui não é um módulo sobre a história de Goiás. Aqui são dicas para você que está na reta final, ou você que está começando a estudar agora para a Polícia de Goiás, ter uma noção sobre aquilo que é importante, aquilo que você realmente tem que estar dominando para mandar bem demais no concurso. Porque temos 6 tópicos que são relevantes? São. Cai os 6? Não. Então a gente vai trabalhar aqueles tópicos que são mais essenciais. Beleza, galera? Tranquilo? Tranquilão? Mamão com açúcar? Eu não sei porque que eles falam mamão com açúcar, né? Eu não gosto. Você gosta de mamão com açúcar? Troço doce demais. Pessoal, tem umas frases históricas, né, que não fazem sentido, mas tudo bem. Bom, quais são os principais pontos que a gente tem que conhecer para mandar bem no concurso da Polícia de Goiás? Existem alguns tópicos que são mais relevantes. Bom, e é o que a gente vai falar. Quais são esses tópicos? Vamos falar sobre a origem de Goiás, como que surgiu, como que as pessoas começaram a ir para lá. Vamos falar da transferência da capital e vamos falar de Goiás na ditadura atualmente. Então, pessoal, essa é a dica. De 6 tópicos, temos 3, que são aqueles mais relevantes. Então, você, concurseiro, concurseira, seu bonito, sua bonita,
Se você for estudar, é lógico que você tem que estudar os 6. Mas esses 3 são os mais importantes. Beleza? Digo mais. Caso vocês tenham alguma dúvida, né? Queiram, ô Brunão, eu não entendi tal elemento da aula, não entendi tal outra coisa, tal. Vocês podem me contactar pelo Instagram, que eu vou responder vocês, tá? Então, eu vou passar aqui meu Instagram para vocês, né? Quem precisar, tá aí, ó, Brunão. Você vai ver lá, um cara bonitão, é eu mesmo, é eu. É lógico, né? Lógico. Cara maravilhoso, bonito, é eu. Pessoal, história é muito simples, sabe? As pessoas às vezes não gostam de história, porque normalmente é narrativa, né? O cara só fica falando, e aí vai batendo aquele sono. Mas na verdade não, cara. História é extremamente simples. Você percebe que história está presente na nossa vida o tempo todo. As coisas que aconteceram, elas normalmente se repetem. Pensa, a gente vive até um tempo já, o período da pandemia. É a primeira? Lógico que não. A gente teve a peste negra na Idade Média, que matou muito mais gente. A gente teve a gripe espanhola no século XX, que matou muito mais gente. A gente tem que aprender com a história, tá? Isso é fundamental. Beleza? Bom, então vamos começar a nossa aulinha. Bom, olha só um mapa de 1822. Ou seja, quando o Brasil já estava se tornando independente. Já estava independente praticamente. O que acontece? A gente percebe claramente as configurações das províncias. Naquela época não se chamava estados, era províncias. A gente percebe, Minas Gerais, cadê o bico? Né? Olha o tamanho do Mato Grosso. Olha aqui, Grão-Pará, que gigantesco que era. Né? Aqui, ó, Santa Catarina, falta um pedaço aqui que vai pegar depois. Né? Não tem nem o Paraná aqui ainda. A Cisplatina, né, o Uruguai, para quem não sabe, pertence ao Brasil. Né? Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão. Não existia Tocantins, não existia Amazônia, não existia Roraima, Rondônia, o Acre. Não tinha. Ô Bruno, mas se a gente vai falar de história, por que você começou com esse mapa de 1822? Só para você perceber que as coisas eram diferentes do que são hoje. Por que Minas Gerais só tinha esse pedaço aqui? Não tinha o bico? Por que Goiás era isso aqui tudo? Então são elementos que você tem que se questionar. Por quê? Because. What it is? Né? Para você poder entender o que a gente vai começar a trabalhar agora. Bom, a questão toda é a seguinte, deixa eu apagar aqui, né? Vou apagar com a mão. Eu sou muito professor raiz, sabe? Eu não sou aquele professor Nutella de, eu tenho que usar o paninho para poder secar daqui e passar na televisão. Limpa esse trem com a mão mesmo, tô nem aí. Bom, então, olha só, eu quero começar com uma questão importante, né? Eu quero começar, eu vou voltar depois, né? Mas eu quero começar com vocês com a questão de uma prova da polícia, para a gente poder começar.
Olha aqui a pergunta. A relação política do ex-governador Íris Rezende Machado com a família Ludovico foi marcada por aproximações e distanciamentos. Entre os episódios mais controversos, destaca-se. Ou seja, olha só, antes de a gente começar a trabalhar, olha como a história atual ela está presente. Não é verdade? Então, a gente tem que tentar entender como que funcionou a história. Bom, vamos voltar aqui nesse mapinha, para a gente poder começar de fato sobre a história de Goiás. Pessoal, como que surgiu a história de Goiás? É o seguinte, quando o Brasil ainda era uma colônia de Portugal, se conhecia principalmente o litoral. Por que se conhecia principalmente o litoral? Por causa da cana de açúcar. Ou seja, porque as pessoas produziam a cana e transformavam em açúcar, essas pessoas viviam mais no litoral. Porque imagina, eu sou um cara produtor de cana aqui, onde hoje é Goiás. Né? Imagina o tempo que ia demorar para você transportar a cana daqui até o litoral para mandar para a Europa. Transportar o açúcar, né? Ou mais, se você pedir uma remessa de escravos, eu quero 500 escravos da África. Olha o tempo que vai demorar para chegar aqui. Muito tempo. Ou seja, no início do Brasil, as pessoas produziam a cana e transformavam em açúcar, eles viviam no litoral, porque era muito mais fácil para você transportar, para você receber mercadorias, escravos, etc. e tal. Era muito mais fácil. Então, durante 200 anos, praticamente, o interior não existia. Não existia o interior do Brasil. Por quê? É muito longe. Não compensava. E aí, preste atenção. O que vai acontecer? Aqui em São Paulo, vai começar a surgir grupos de pessoas que vão começar a explorar o litoral, o interior. Esse grupo, ele normalmente saía de onde hoje é a cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Esse grupo ficou muito conhecido como bandeirantes. Guardem esse nome. Eles eram os bandeirantes. Brunão, o que esses caras faziam? Esses caras, eles saíam daqui em pequenos grupos, né? 10, 15, 20 pessoas, e iam explorar o interior do Brasil. Para que o cara vai fazer isso? Primeiro, para procurar metais preciosos e pedras preciosas. Então eles queriam procurar. Vai que eles acham. Segundo, às vezes eles eram contratados para poder capturar escravos fugidos. Aí eles também eram conhecidos de capitão do mato. Eles entravam no mato para procurar o escravo que fugiu da fazenda. É outro motivo. Né? Para poder destruir aldeias indígenas inimigas. Então esses bandeirantes eram homens, né, que estavam acostumados com um estilo de vida bem rústico, andavam sempre armados e iam para o interior à procura de riquezas. E aí,
o que que a gente sabe que acontece? Deixa eu apagar aqui, para ficar mais claro para vocês. O que que a gente sabe que vai acontecer? De tanto você procurar, você acha, né? Você aí, ó, que fica mexendo no celular do namorado o tempo todo para ver se tem uma cagada, às vezes tem um deslize, tem uma curtida sem querer no Instagram, tem um oi flow, né? Então assim, não, confia, tá? Confia que vai dar certo. O que que esses bandeirantes, pessoal, eles vão fazer? Em uma das suas expedições, eles vão achar ouro em Minas Gerais. Eles vão achar ouro em Minas Gerais. E aí a gente começa o famoso ciclo do ouro. Bruno, mas você não está falando nada de Goiás. Calma, calma que você vai entender. Então, quando começa o ciclo do ouro, o que que vai começar a acontecer? As pessoas vão todas começar a ir para Minas Gerais. Por quê? Lógico, tem ouro, filho. Imagina, você é pobre, né? Não preciso nem imaginar, eu já vivo isso, né? Você é pobre e você sabe que não muito longe da onde você está, tem muitas pessoas achando ouro e ganhando muito dinheiro. Você vai ficar parado? Não. O que que você vai fazer? Vou procurar meu ouro. Então, as pessoas começaram a vir para a região de Minas Gerais, da atual Ouro Preto, aquela região ali, Mariana, enfim, para poder conseguir ouro. Lógico, melhorar a condição de vida. Mas imagina agora do outro ponto de vista. Você é o bandeirante. Você que entrou no meio do mato e você e o seu grupo achou ouro. Você quer dividir ouro com essas pessoas que estão vindo de fora, essa grande quantidade de pessoas? Lógico que não. O que que vai acontecer? Aqui em Minas Gerais, vai acontecer a Guerra dos Emboabas. O que que foi a Guerra dos Emboabas? Uma briga entre Emboabas e bandeirantes. Pessoal, mas o que é Emboaba? Emboabas eram os estrangeiros. Eram as pessoas que não eram de Minas Gerais e foram para Minas Gerais procurar ouro. Aí vem o X da questão. Os bandeirantes perdem. E ao perder a Guerra dos Emboabas, eles são expulsos de Minas Gerais. Eles vão vir para Mato Grosso, aonde eles descobriram jazidas de ouro perto da região de Cuiabá. No caminho, por onde que eles passaram? Por onde hoje é Goiás. E aqui em Goiás, eles também acharam algumas jazidas de ouro, em menor quantidade que em Minas Gerais, mas também acharam. É a partir daí que Goiás vai começar a surgir. Então, deixa eu apagar isso aqui. Vamos para o nosso próximo slide em branco, que eu quero dar nossa aula no slide em branco. Então, é a partir do ciclo do ouro que vai começar a, de fato, a ocupação
do território de Goiás. Né? Ficou feio aqui. Fechou. O território de Goiás. Então, é a partir do ciclo de ouro que vai surgir o território de Goiás, a ocupar aquele território. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer o surgimento de vilas. Vai acontecer, porque isso é importante, a separação ou divisão de Goiás de São Paulo. Olha que interessante. Antigamente, Goiás pertencia a São Paulo, né? Com o passar do desenvolvimento, o que acontece? Vai haver a fundação da cidade de Goiás, que vai ser a primeira capital. Então, pessoal, olha, Goiás começa a ser ocupado, né, por causa do ouro, por causa dos caminhos, né, que levava da capitania de Minas Gerais para a capitania de Mato Grosso. Então, Goiás começa a ganhar importância, né? Vai receber governador geral em Goiás, né? Vão surgir várias vilas. Só que acontece uma questão importante que a gente tem que comentar. Duas, na verdade, né? Que marca muito assim a história de Goiás. Primeiro, o surgimento de uma elite mineradora. A gente percebe, pessoal, Goiás possui algumas famílias, né, que têm influência há 100, 150, 200 anos no estado. A gente vai comentar sobre isso daqui a pouco. Então, a gente vê que Goiás começa a ser ocupada por isso, né? E qual que é a segunda questão que a gente vai encerrar esse primeiro tópico nosso? É o seguinte, é o rápido esgotamento das jazidas. Ou seja, o rápido esgotamento das jazidas fez com que Goiás tivesse que readaptar, buscar novas fontes de renda. É aí que vai entrar a questão da agricultura, que é o nosso tema da nossa próxima, do nosso continuamento da nossa aula, tá bom? Então, aqui falando um pouquinho do ciclo do ouro, aquilo que é essencial. Beleza? Então tá bom. E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui da Água Formosa, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos
do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegou o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filme sem pipoca não é filme não, ó. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. We're gonna make a fortune with this place. Calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, o Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho. Gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Então, pessoal, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos falar sobre a transferência da capital, né? Isso aqui é uma dica que tá sempre caindo, tá? Tá sempre caindo. O que a gente tem que entender? Todo um contexto. Existem praticamente 3 fatores que explicam a transferência da capital. Só para quem não conhece, né? Eu comentei, a capital era cidade de Goiás e passou a ser Goiânia. Não? Deu um branco? Peraí. Jesus, Maria, José. O que aconteceu comigo? Isso mesmo. Goiânia. Isso. A transferência, pessoal, ela foi oficializada em 1932, só que Goiânia só ficou pronta em 37. Tá, beleza, Bruno. Mas por que teve essa transferência? Na verdade, existem alguns fatores importantes. 3. Vamos lá, para você entender. Primeiro, que a gente acabou de falar, fim do ciclo do ouro. Ou seja,
A cidade de Goiás, ela é do centro, né? Quando o ciclo do ouro acaba, vai ter problema, a gente vai conversar sobre isso. Segunda razão, crescimento da agroindústria, né? Questão do crescimento da agricultura, da pecuária, toda a economia girando em torno da agricultura. E nós temos, não menos importante, a famosa Revolução de 30. Só para o aluno, né? Só para você, concurseira, recordar o que é essa Revolução de 30. É quando Getúlio Vargas chega ao poder. Essa é a Revolução de 30, né? Brunão, são esses 3 fatores? Sim. Primeiro, se você já foi na cidade de Goiás, que é patrimônio histórico da humanidade pela Unesco, você vai ver que ela se assemelha muito a Ouro Preto, por exemplo, em Minas Gerais. São cidades construídas a partir do apogeu do ouro, na qual as pessoas investiram, né? Mas são cidades estruturalmente pequenas, né? Que não tiveram um grande desenvolvimento depois do ciclo do ouro e que basicamente vivem do turismo. Ou seja, quando o ciclo do ouro acaba, a cidade de Goiás ela perde aquela relevância econômica. Ela continuava sendo o centro político de Goiás, mas a relevância econômica vai diminuir, principalmente no século XX, com o crescimento da agroindústria, agropecuária. A gente tanto fala de Goiás que é um lugar extremamente rico nesse campo. E também vai ter a Revolução de 30. Não, por que a Revolução de 30? Bom, vamos falar sobre isso aqui. O Vargas, ele vai assumir o poder e ele vai colocar um interventor em Goiás. Esse interventor era um tal de Pedro Ludovico, um médico. Pedro Ludovico. Ele era médico, né, e era aliado do Vargas. E o Pedro Ludovico, quando ele chega em Goiás, ele percebe que algumas famílias poderosas, que até hoje são, né? A gente não pode falar muito, né? Mas existem algumas famílias aí que têm um grande poder em Goiás, né? O Pedro Ludovico, ele percebeu que em Goiás havia algumas famílias que tinham muito poder. Ele falou, tem muito poder? Beleza. Então eu vou criar uma cidade, uma capital, longe da onde eles tinham poder, né? Então o Pedro Ludovico, ele decide criar uma nova capital. Ô Brunão, mas esse cara teve a ideia a primeira vez? Na verdade, não. Na verdade, desde o final do século XIX, já se discutia essa ideia de criar uma nova capital. Mas o Pedro Ludovico, para diminuir a influência de certas famílias, ele decide criar uma nova capital. E aí, a partir dos estudos que vão ser feitos,
vai decidir exatamente aonde. E aí é interessante, né, que houve uma eleição para ver qual seria o nome da nova capital. Petrônia ou Goiânia? Obviamente, né, quem venceu a eleição vai ser Petrônia, em homenagem ao Pedro Ludovico. Só que ele deve ter percebido que era horroroso, né, que era péssimo. E aí ele mesmo falou, não, vai ser Petrônia não. O nome da nova capital vai ser Goiânia. E aí Goiânia foi construída. Inicialmente, né, uma cidade para 55 mil habitantes. Hoje é uma metrópole gigantesca, né? Eu ainda vou aí em Goiânia, eu quero conhecer Goiânia. É uma das cidades que eu quero conhecer, né? Muito bacana deve ser Goiânia, o clima deve ser bom, né? Escutar um modão sertanejo, chonado demais. Então, pessoal, isso aqui é o nosso tópico sobre a transferência da capital. Beleza, né? Tranquilo? Posso passar para o próximo tópico, né? Ok. Pessoal, então agora nós vamos falar sobre Goiás na ditadura. Goiás na ditadura. Ditadura e atualmente. Bom, tem um nome que é central, tá? Mauro Borges. Esse cara, ele é o personagem principal. Quem foi ele? Ele era militar e ele era o governador de Goiás em 64. Bom, quando você vê esses dois elementos, você pensa, então ele apoiou a ditadura militar. Bom, vamos voltar um pouquinho. Em 1961, o presidente do Brasil, Jânio, renuncia. E os militares não queriam que o vice João Goulart assumisse. Então não queria. O governador Mauro Borges, ele, com outros militares, tá? Outros militares e também governadores, eles vão apoiar o João Goulart. Não, o João ele tem que assumir, viva a democracia, tudo. Só que o João Goulart, ele vai assumir tudo, né? Ele não vai ter muita consideração pelo Mauro Borges. Na verdade, o João Goulart, ele até vai perseguir, né, o governador de Goiás, tentando apoiar opositores, tudo. E ele vai ficando bolado, vai ficando puto com o João Goulart, que filho de uma égua. Eu apoiei o cara a assumir o poder, e aí ele assume e fica sendo babaca desse jeito. Filho de uma égua. É por isso
que quando chega 1964, o Mauro Borges, ele vai apoiar a ditadura militar. Então, esse mesmo Mauro Borges, em 64, ele vai apoiar. Ah, então vai ser de boa, né? Não. Porque em 64 mesmo, os militares, eles vão colocar interventores em Goiás. Ô Bruno, mas não faz sentido. Se ele era militar, por que os militares vão tirar ele? Por causa que os militares não esqueceram disso aqui, ó. Não esqueceram do que ele fez antes. Então os militares, eles vão usar como argumento, não, aquele cara ali não é confiável, não. Então de 64 até 85, Goiás praticamente vai ser governado por pessoas que apoiavam a ditadura. Tá? Então isso é uma coisa que vocês têm que entender. Que Goiás, durante a ditadura, as pessoas que estavam ali, ou elas foram colocadas pelos militares, ou elas apoiavam a ditadura militar. Tá? Isso não é culpa de Goiás. A maioria dos estados brasileiros eram assim também. Então, isso aqui também é importante para você entender a política, né? Como que funcionou. Tá bom? Atualmente, eu não preciso nem utilizar o quadro, né? A gente sabe como Goiás é. Goiás, ele é uma potência econômica, né? Principalmente na agroindústria. Agora também está evoluindo bastante na questão de indústria de base, né? Tem algumas montadoras de carros em Goiás, tudo. Então Goiás tem sido um estado que tem crescido bastante. A população de Goiânia já está entre as 10, 15 maiores cidades do Brasil. Então Goiás é um estado que está em franco crescimento. Beleza? Tranquilo, pessoal? Vamos passar então para as questões? A gente trabalhou algumas questõezinhas para a gente poder utilizar essas dicas de hoje. Então tá, então vamos lá então, tá? Pessoal, então vamos lá. Trabalhar agora algumas questões, né, que caíram em concursos passados da Polícia de Goiás, para vocês perceberem o quanto que realmente essas dicas que eu passei aqui hoje são importantes. Tá? Então, essa aqui é a questão 12 da prova de soldado da Polícia Militar de Goiás, de 2012. Pessoal, percebemos uma tendência parecida com do Enem. Texto, pergunta, respostas. Né? Lógico que o Enem tem até o E. Mas uma informação importante. Nunca comece pelo texto. Comece sempre pela pergunta, por dois motivos. Primeiro, porque às vezes você nem vai precisar do texto para responder, né? Ou seja, você vai ganhar tempo com isso. Segundo, se você precisar do texto, você já sabe o que o texto tem que tentar te ajudar. Então, essa é a ideia. Então, vamos começar aqui. O fato de que parte considerável dos operários e técnicos que trabalharam na construção de Goiânia foi trazida de fora do estado, se explica por quê? Ou seja, a pergunta já te fala, por que que as pessoas que ajudaram a construir Goiânia não eram de Goiás? Né? Então, de cara, você tem que pensar o seguinte, porque Goiás ainda estava em crescimento, não havia mão de obra especializada, né? Goiás ainda não era muito habitada. Isso são respostas óbvias, né? Mas vamos ver se o texto nos ajuda.
Tentaremos mostrar a seguir por que foi preciso buscar fora do Estado a mão de obra para a construção civil e a vida dos operários na edificação de uma nova capital, que viria a trazer o progresso para os proprietários de terra, para os grupos oligárquicos e para os capitalistas em gerais. Ou seja, olha só, uma capital que vai trazer mais riquezas para quem já tem, né? Então vamos voltar à pergunta, por quê? Como que a gente faz, pessoal, quando a gente vai fazer uma questão dessa? Eliminação, tá? Para a gente ganhar tempo. Você tem que circular palavras que você sabe que vai transformar as suas opções em errada. Vamos lá. O projeto de construção de uma nova capital era impopular para os muitos entusiastas das tradições da antiga Vila Boa de Goiás. Faz sentido, né? Quem vivia na cidade de Goiás, Vila Boa de Goiás, a pessoa não vai querer transferir a capital. Até hoje, os cariocas, eles não gostam da capital ter ido para Brasília, né? Então essa aqui você pode ficar em dúvida. O governo dos Caiados, a família aí, investia pouco na qualificação de mão de obras, inexistindo instituições de ensino superior de Goiás nos anos 20. Falso. Né? Goiás já possuía faculdades superiores. Essa informação aqui é falsa, né? Então, isso aqui você sabe que não é. O conflito gerado pela passagem da coluna Prestes em Goiás provocou a desarticulação das escolas de nível técnico existentes no Estado. Ou seja, porque a coluna Prestes, que era contra Vargas, passou lá, vai bagunçar toda a estrutura? Viajado, né? Bem viajadinho. Nada a ver. O maior contingente da população de Goiás era de trabalhadores rurais, sem a experiência e o conhecimento técnico necessário para as obras de maior vulto. É verdade. O Brunão falou que Goiás, a partir do fim do ciclo do ouro, basicamente vivia de agricultura. Verdade. Bom, mas e a letra A? Eu não achei uma palavra para poder descaracterizar. Mas a letra A, ela não responde a sua pergunta. É um falso positivo. Porque o que está aqui é verdade. É verdade. Só que não responde a pergunta. Porque a pergunta está falando o porquê que parte das pessoas que trabalharam na construção de Goiânia vieram de fora. Essa é a questão. Então, a gente tem que ter maldade na hora de fazer a nossa prova. Por isso, a resposta correta é a letra D de dado. Letra D de dado. Beleza? Então, olha só. Uma questão que muita gente erra porque não percebe, de fato, o objetivo da pergunta. Isso é extremamente importante. Então, letra D é a opção correta. Próxima. A sociedade goiana desenvolveu códigos sociais bastante peculiares durante o ciclo do ouro. Então, olha só. Códigos sociais. A profissão de um indivíduo determinava o seu prestígio. A partir das necessidades e prioridades específicas da época. De acordo com a mentalidade popular do século XVIII, então, a grande questão é os códigos sociais junto com a mentalidade popular do século XVIII. É essa a questão.
Será que o texto nos ajuda em alguma coisa? Vamos ver. As minas eram, assim, uma espécie de colônia dentro da colônia. Isso nos explica o pouco desenvolvimento da lavoura e da pecuária em Goiás durante os 50 primeiros anos. Todos os esforços de mão de obra deveriam concentrar-se na mineração. Tal sistema não se devia exclusivamente aos desejos e a políticas dos dirigentes. Era também decorrente da mentalidade do povo, né? Então, é um texto falando sobre, né, o fato de que durante o período da mineração tudo girava em torno da mineração. E aí a pergunta vem nos falar dos códigos civis durante o ciclo do ouro. Bom, olha só, não. Vacilei. Desculpa, gente. Nó, que songa, monga. Eu já coloquei a resposta. Tudo bem. Vamos analisar então, já que já tem resposta, né? O vaqueiro era desprezado. Verdade. Pois tratava-se apenas de um transportador das riquezas produzidas. Então é o vaqueiro que vai transportar o ouro? Nada a ver, né? Você elimina, isso aqui é óbvio. Pessoal, sempre vai ter o que eu chamo de opção absurda. Das 4, pelo menos uma é absurda. O roceiro era considerado importante, pois era o único que produzia alimentos na região das minas. Pessoal, cuidado. Essas palavrinhas assim, elas sempre deixam a alternativa. Exemplo, né? Todos vocês que estão me assistindo me acham lindo. Todos. Isso é verdade? Óbvio que não, né, gente? A palavra todos, ela te dá não te dá margem. Nem todos vocês que estão me assistindo me acham lindo. Tem aqueles que me acham maravilhoso, né? Então, existem algumas palavras que fazem isso. Então, aqui, ó, fora. A atividade de coletor de impostos gozava de grande popularidade, uma vez que representava a coroa. Essa aqui, quando você pensa, fala, isso é verdade, né? Ô filho, imagina o cara do imposto de renda batendo na porta de sua casa, falando que você caiu na malha fina. Você fala, cara, vem cá, me dá um abraço, eu gosto de você, você é gente boa. Coletor de imposto nunca é popular, todo mundo odeia ele. Por quê? Porque ele coleta imposto. Então, olha só, essa aqui te leva a achar que é verdade, mas ela é falsa, tá? Porque você pensa assim, o cara mexe com muito dinheiro, né, tal, então ele é importante. Ele é importante para a coroa, mas ele não tem popularidade, né? Ele é coletor de imposto, ninguém gosta disso. Bom, a profissão de mineiro era considerada a mais honrosa, tendo o mais alto status social na capitania. Lógico, trabalha na mina, né? Produz a riqueza, então é o cargo mais importante. Beleza? Vou trabalhar aqui agora rapidinho umas 2 questõezinhas da prova da polícia de 2017, tá? Mais recente, para vocês entenderem. Olha só, de novo, mineração. Então, olha só, aqui já é uma banca diferente. Já não tem mais aquele texto. Já é uma citação com a pergunta. Então,
A mineração na capitania de Goiás entrou em crise nas últimas décadas do século XVIII. A economia da região era baseada na extração de ouro e pouca diversificada. A crise da mineração forçou a transformação da economia e do povoamento da região de Goiás. Bom, qual dessas alternativas aqui são de fato? Qual dessas é a verdadeira em relação àquilo? Olha, aqui já tem letra E, ó. Na prova de 2012 não tinha letra E, era só até D. Então, os arraiais e demais aglomerações urbanas, formadas pela riqueza da mineração, permaneceram populosos e fortes. Falso. Não é essa aqui não, né? Porque se não tem mais ouro, não tem riqueza, a pessoa vai meter o pé. A ausência de atividade econômica alternativa, concomitante à extração do ouro, causou crise econômica, quando o ouro se tornou escasso. Parece boa. Por enquanto, verdadeira. Faz sentido. Se tivesse uma outra atividade econômica, acabou o ouro, vai para outra. Mas a gente viu até na prova da questão anterior que não tinha, né? Então, ok. A população migrou majoritariamente para as zonas rurais durante o século XIX. Ocupou terras até então inabitadas e iniciou a agricultura em grande escala. A cagada da letra C é esse finalzinho aqui, ó. Em grande escala. Até aqui estava perfeita, mas essa grande escala está fora da letra C. A pecuária tornou-se a única, aqui de novo, ó, a palavrinha. Não precisa nem ler o resto. Está errado. Os arraiais coloniais que permaneceram ativos na segunda metade do século XIX conseguiram criar economias independentes da produção no campo. Então, se não tem produção no campo, eles viviam de quê? Agricultura? De indústrias? Não. Então aqui também está errado. Então realmente a opção correta é a B de Brunão, bonitão, é nóis, é nóis, é nóis. Né? Tá claro isso, né, pessoal? Tranquilo. Mamãozinho, com açúcar. Então tá bom. Pessoal, então essas aqui foram algumas dicas para você que está concorrendo à Polícia de Goiás, você candidato, você candidata, que está se esforçando, correndo atrás. Eu quero dizer para você assim, continua se esforçando, que você vai realizar o seu sonho. Eu acredito em você. Estude, corra atrás, você vai conseguir conquistar todos os seus objetivos. Eu, humildemente, trago para vocês algumas dicas. Espero que vocês tenham conseguido pegar algumas informações, tenham entendido um pouquinho mais sobre a história de Goiás e continue estudando, correndo atrás, tá? Conte conosco aqui do Monster Concurso, tá? De novo, estamos aqui para ajudar você, cara. A gente aqui, nós somos ajudantes de realização de sonhos, cara. Nós queremos ajudar você a realizar seu sonho. Eu quero te ajudar, porque eu vou ficar feliz. Sabe que eu vou ficar feliz? É quando você posta lá no Instagram, valeu, Brunão, você me ajudou um pouquinho assim, ó. Eu vou olhar para ele e falar, eu sou foda, cara. Eu ajudei o cara a conseguir passar, ajudei a moça a conseguir realizar o sonho. É isso que a gente quer fazer aqui no Monster. Então, pessoal, sigam nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, o Monsterflix. O que vocês precisarem, estou à disposição aqui para ajudar vocês, tá? Um forte abraço, abraço de longe, né? Show Covid! Pessoal, fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.